Tem uma coisa que ficou martelando na minha cabeça depois que eu terminei O Fantasma da Ópera. Não foi o fantasma, não foi a Christine, nem foi o final da história. Foi uma coisa que aconteceu depois que eu fechei o livro. Eu fui ler algumas avaliações e eu comecei a perceber um padrão curioso. Muita gente criticava características do livro que, na verdade, não eram características daquele livro específico. Eram características do estilo literário ao qual ele pertence. Pessoas reclamando da lentidão, da passividade da protagonista, da atmosfera que demora a se revelar, como se fossem falhas, quando na verdade são a linguagem do gótico funcionando exatamente como deveria. E foi aí que eu comecei a pensar. Quantas vezes nós julgamos um livro por fazer exatamente aquilo que ele se propôs a fazer? Essa é a nossa conversa de hoje. Antes que alguém entenda errado, eu não estou defendendo que você precisa estudar teoria literária antes de abrir um livro. Muito pelo contrário. Eu sou uma grande defensora da leitura por prazer, da leitura por curiosidade, da leitura de quem entra numa livraria, bate o olho numa capa bonita e leva o livro para casa sem saber nada sobre o que vai acontecer. Mas existe uma diferença entre ler sem contexto e julgar sem contexto. E antes de continuar, eu preciso explicar o que eu quero dizer com isso. Porque ler sem contexto é uma dessas expressões que parecem óbvias, mas não necessariamente são. Ler sem contexto é chegar num livro gótico sem saber que personagens femininas frágeis e passivas são uma característica do estilo, não um descuido do autor. É ler um romance da Jane Austen sem saber que a lentidão, os bailes, as visitas, as conversas aparentemente banais são a forma como aquela sociedade funcionava. E que dentro daquele contexto, aceitar ou recusar um pedido de casamento tinha o peso que uma batalha tem numa fantasia épica. É pegar um livro sobre o rei Arthur, esperando aventura e diplomacia, e se frustrar porque tem guerra e violência. Quando guerra e violência são exatamente o que aquele mundo era. Ler sem contexto não é um crime. É só uma forma de chegar despreparado para uma conversa que já estava acontecendo antes de você entrar na sala. O problema não é não saber. O problema é julgar o livro como se o que você não sabia fosse culpa dele. Eu cometi esse erro com Drácula. Eu li sem conhecer o estilo gótico, sem saber o que esperar. E eu não gostei muito. Eu achei lento, achei os personagens femininas frágeis demais, achei que a história demorava para ir a algum lugar. E parte dessa minha frustração vinha de uma distância que eu nem percebia que existia. O Drácula que eu conhecia antes de abrir o livro não era o Drácula do Bram Stoker. Era o Drácula do cinema, das séries, da cultura popular. O vampiro sedutor e magnético que domina uma cena só de entrar nela. O livro é outra coisa completamente diferente. É epistolar, construído por cartas e diários, onde o vampiro mal aparece e o horror é construído aos poucos, por acumulação, por atmosfera. Mas eu não sabia disso. Então o livro me pareceu falho, onde ele era, na verdade, fiel à sua própria proposta. Aí eu li O Fantasma da Ópera. Só que dessa vez eu já tinha um pouco mais de repertório. Já sabia pelo menos vagamente que estava entrando num romance gótico. E eu comecei a reconhecer as mesmas características que tinham me incomodado no Drácula. A lentidão, a atmosfera que substitui o evento, as personagens femininas que reagem em vez de agir. Só que dessa vez eu consegui ver que não era defeito do Leroux. Eram as mesmas escolhas do Stoker. Eram características do estilo,
E foi esse reconhecimento que mudou tudo. Não porque eu passei a gostar automaticamente de tudo que antes me incomodava. Continuo revirando os olhos quando metade das mulheres do livro desmaia pela terceira vez em 50 páginas. Mas existe uma diferença enorme entre revirar os olhos para um defeito e revirar os olhos para uma convenção que você escolheu encarar de frente. A primeira reação é frustração. A segunda é quase uma intimidade com o estilo. Você conhece os limites dele. Você sabe onde ele vai te irritar. E decide entrar mesmo assim. Quando eu fui ler as avaliações do Fantasma da Ópera e do Drácula, percebi que muita gente estava exatamente onde eu estava quando eu li o Drácula pela primeira vez. Criticando o livro pelas características que definem o estilo. Reclamando da lentidão como se fosse uma preguiça narrativa. Reclamando da Christine como se fosse um erro de construção de personagem. E eu entendi completamente, porque eu já estive ali. Só que dessa vez eu conseguia ver o que estava acontecendo. E aí eu quero ser clara sobre uma coisa. Porque esse tipo de conversa tem um risco real de soar condescendente. Eu não estou dizendo que você só não gostou porque não entendeu. Essa frase me irrita tanto quanto irrita qualquer leitor que já ouviu. Você pode entender completamente uma proposta e continuar não gostando dela. Eu entendo a função da donzela em perigo dentro do gótico. Entendo o contexto histórico, entendo a escolha estética, entendo o que aquela figura representa dentro da narrativa. E continuo não sendo fã. Esse é o meu gosto. E ele não precisa mudar. O que muda com o contexto não é o gosto, é a leitura. E principalmente são as escolhas que você faz antes de começar a ler. Porque agora eu sei o que esperar. Se eu estiver procurando protagonistas femininas, independentes, que tomam as próprias decisões, provavelmente não vou procurar num romance gótico do século XIX. Da mesma forma que eu não vou procurar realismo psicológico numa aventura pulp, nem ação frenética num romance de costumes. Conhecer o estilo me dá liberdade de escolher com mais precisão e de me frustrar menos com os livros que estavam fazendo exatamente o que prometeram, só que para um leitor que eu ainda não era quando os abri. No fim das contas, contextualizar uma leitura não serve para defender livros, não serve para criar desculpas para problemas reais que uma obra possa ter. Serve para entender o que você está julgando. E isso torna você um leitor mais livre. Mais livre para abandonar um livro sem culpa, sabendo que ele simplesmente não é para você. Mais livre para insistir numa leitura difícil, sabendo que a dificuldade tem uma razão. Mais livre para escolher o que realmente conversa com você, em vez de se frustrar no escuro com algo que nunca foi feito para o que você estava esperando. Hoje eu entro num romance gótico sabendo exatamente o que eu vou encontrar. A atmosfera densa, o mistério que se revela aos poucos, os corredores escuros, as presenças invisíveis, os personagens moralmente ambíguos. E sim, as donzelas desmaiando. Eu escolho entrar mesmo assim. E essa escolha consciente muda completamente a experiência. Não é uma forma de gostar mais. É uma forma de escolher melhor. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje é: qual o livro que mudou completamente depois que você conheceu melhor o contexto? Aquele que você odiou na primeira leitura e compreendeu na segunda? Ou aquele clássico que parecia impossível até alguém te explicar o que ele estava tentando fazer? Me conta, porque eu tenho a sensação de que essa conversa está só começando. Ah, e eu já decidi. O Drácula vai entrar na fila de releituras. Dessa vez, com olhos diferentes. Até a próxima. Tchau, tchau.